Bom dia, queridos. Graça e paz. Queridos, eu sei que nós já tivemos nossos momentos de oração, né? Temos orado desde o começo do culto, mas nesse momento eu queria deixar com os irmãos um motivo de gratidão e ao mesmo tempo, né, um novo pedido de oração. Nesta semana nós tivemos a informação da irmã Aline. No domingo passado nós oramos por ela, lembra os irmãos? Nós intercedemos especialmente por ela, pela necessidade, né, que ela tem de uma entrada no hospital para a sua cirurgia. E nesta semana ela nos ligou informando, muito alegre, que já conseguiu o seu agendamento. Então vamos agradecer porque há essa possibilidade, né? Mas continuar intercedendo para que até lá, no início de março, nada contrário aconteça, não é isso? Nada venha interferir nesse processo aí, que ela de fato consiga a sua entrada no hospital e, quem sabe, né, a sua cirurgia também, né? Então vamos orar nesse instante. Vamos agradecer a Deus por essa etapa vencida e que isso nos sirva de testemunho para a gente continuar confiando que a oração tem os seus efeitos. Amém? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito. Imagine a oração de muitos justos orando num mesmo propósito, numa mesma direção. Vamos orar? Querido Deus, nós nesse momento nos unimos em gratidão ao Senhor, porque o Senhor é aquele que ouve as nossas orações. O Senhor é aquele que age a nosso favor. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos sustenta, nos provê de recursos e condições. Num momento tão difícil, de indefinições para a tua serva, irmã Aline, o Senhor agiu com graça e misericórdia. Então, Deus, nós te pedimos que nada e nem ninguém possa vir para interferir este processo teu. Consagramos nas tuas mãos, ó Pai, mais esta etapa. Pedimos que o Senhor a abençoe, dando a ela tranquilidade, serenidade, minimizando a sua dor, o seu sofrimento, e que tudo que vier daqui para diante, Pai, seja para glorificar o teu santo nome. Assim nós oramos e consagramos mais uma vez esta situação nas tuas mãos, pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, queridos. Eu desejo falar aos irmãos nesta manhã sobre alegria. Eu tenho percebido, pela graça de Deus, né, que os nossos cultos têm sido assim bem alegres, bem festivos. E isso não é pecado não, irmãos. Quando a gente volta os nossos olhos para o povo de Deus, principalmente lá no Velho Testamento, todas aquelas celebrações eram celebrações de muita alegria. E eram celebrações até demoradas, né? Pra você ter uma ideia, um casamento de um judeu durava a festa 7 dias, né? Imagina, né? Então eram coisas demoradas, era muita alegria. O povo se dava mesmo às festas. E havia festa para tudo, né? Festa para colheita, festa para a semeadura, festa de casamento, havia festa para tudo. Então o fato de estarmos juntos aqui, nos alegrando, mesmo no momento de culto, não é pecado não, muito ao contrário. Deve ser uma expressão real da nossa gratidão diante de Deus. Deve ser uma expressão, sei lá, até de euforia. Mas que isso tem uma direção e tem um propósito, né? Então quando nós cantamos aqui e fazemos isso de forma contrita,
silenciosamente, em oração. Isto é adoração, é culto, é expressão de culto. Mas quando nós fazemos também em forma mais explosiva, com cânticos, com palmas, com muita alegria, isso também é a nossa expressão de culto. É claro que um ou outro vai expressar de forma diferente. Uns expressam com mais euforia, outros ficam sentados de braços cruzados na hora do momento de louvor. E a gente respeita isso, é de cada um, né? Os mais novos levantam, pulam, dançam, os mais idosos ficam sentadinhos, quietinhos, mas cantam, né? Mas também expressam o seu louvor. Mas a alegria do crente, ela deve ser só aqui. A alegria do crente, ela deve ser só no ambiente de culto. A alegria do crente, ela só deve ser expressa quando outros crentes estão juntos. A pergunta que eu inicio fazendo é: o que você faz para produzir ou para vivenciar a alegria na sua vida? Vou repetir. O que você faz para produzir alegria na sua vida? Porque normalmente a gente fica esperando circunstâncias externas para que a gente se sinta alegre. Não é isso? Hoje o dia está ensolarado, então eu fico alegre. Hoje o dia está nublado, então eu fico triste, desanimado. Eu quero sair de casa, está chovendo, então eu fico triste. Então, se a gente ficar esperando essas circunstâncias externas acontecerem para nos produzir alegria, eu vou dizer, infelizmente, hoje em dia nós temos pouquíssimas razões externas para nos sentirmos alegres. É muita tragédia, muita violência, muita notícia ruim, muitas palavras de desânimo, muitas palavras de desencorajamento. E a nossa tendência é viver sempre uma baixa, um humor muito fraco. Esses dias eu estava pensando sobre essa questão da alegria. Aquilo que muitas vezes para uns proporciona alegria, para outros pode ser uma tristeza. Vamos pensar assim. Para quem chora a morte de alguém é uma enorme tristeza, mas para o coveiro isso pode ser visto como alegria. Ele mantém o emprego dele, ele vai receber um salário no final. Não é? Para aquele que está sepultando alguém é uma enorme tristeza, mas para o dono da floricultura é motivo de alegria, porque ele vai vender várias flores, várias coroas, não é, de flores. Então a gente vive às vezes esses contrassensos aí que às vezes interferem na nossa alegria, na nossa maneira de enxergar a vida, não é? Então, vou repetir. O que você faz para produzir alegria na sua vida? Você só espera receber? Ou você promove alguma coisa? Particularmente, eu me julgo uma pessoa de bom humor. E às vezes até das coisas ruins, eu procuro extrair algo de bom. A minha filha assimilou um pouco disso de mim, porque quando acontece alguma coisa ruim que a gente conta, a expressão dela é dizer assim: pai, podia ter sido pior. Ou seja, aquilo que foi ruim não foi tão ruim quanto poderia ainda ser pior. Não é?
É como você ser assaltado, leva o seu celular. O que você pensa? Ah, que desgraça, levou meu celular, meus documentos, e agora, não sei o quê. Mas qual é a segunda parte? Eu estou vivo. Então vem a expressão, podia ter sido pior. Então, como é difícil, às vezes, a gente extrair coisa boa de algo tão ruim. Mas eu diria, é possível. É possível. O texto que eu quero convidar você a ler diz respeito à alegria. E esta palavra não vem do apóstolo Paulo, como ele escreveu. A carta aos Filipenses, por exemplo, é uma carta da alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. E Paulo, quando escreve essa carta, essas cartas finais dele, ele estava exatamente preso, encarcerado. E imagina esses crentes recebendo uma carta de Paulo, dizendo assim, alegrai-vos no Senhor, permaneçam alegres. Isso dava um nó na cabeça dele, porque assim, o sujeito está preso, privado de liberdade, e querendo que a gente se alegre. Tem alguma coisa errada que não bate. Mas é exatamente a coisa que a gente acha que é errado, é que vai bater. Daqui a pouquinho você vai entender isso. Então veja só. Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, no capítulo 15. E nós vamos ler apenas o verso 11. Está aqui, podemos ler todos juntos? Palavras do Senhor Jesus diz assim: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Vamos ler novamente? Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja e a alegria de vocês seja completa. Tenho-lhes dito estas coisas. Que coisas? Este capítulo 15 é aquele momento quando Jesus começa dizendo assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês precisam estar ligados a mim para produzir, para frutificar. Aquele ramo que não produz, ele é cortado, ele é podado, ele é tirado fora. E aí ele vai dizendo, se vocês permanecerem em mim, eu e vocês, tudo vai dar certo. Nós vamos caminhar bem. E aí, terminada essa palavra, diz assim: eu tenho dito essas coisas para quê? Para que a minha alegria esteja em vocês. A minha alegria, o meu prazer de estar nesse mundo, o meu prazer de estar com vocês, o meu prazer de estar aqui representando de fato o reino de Deus. Imagina tudo isso personificado em Jesus. A minha alegria, eu quero que ela esteja em vocês. Então eu queria pensar com você um caminho sobre o que você pode proporcionar para produzir a sua própria alegria. Vamos pensar nas vozes que a gente ouve que nos acrescentam ou nos tiram a alegria. A primeira voz que a gente deve dar atenção é a voz de Jesus. Os discípulos de Jesus não tinham muitos motivos para estarem alegres, não. Era um povo que vivia sob domínio romano, era um povo que politicamente escravizado, e certamente isso interferia na pessoa de cada um, no seu trabalho, na sua contribuição de impostos. Então isso fazia com que aquele povo se sentisse um povo oprimido, vencido, dominado. Então, externamente, eles não tinham muitos motivos para se alegrarem. Mas aí Jesus vem e diz assim: a minha alegria eu quero que esteja em vocês.
que a minha alegria resida em vocês, que a minha alegria fique dentro de vocês, dentro no sentido de, na sua mente, no seu humor, na sua disposição, que você se sinta alegre, expresse a alegria. Não queira só receber uma alegria, mas que você expresse uma alegria. E a vida do crente deve ser essa expressão de alegria. A vida do crente precisa ser uma expressão de alegria. É que nós associamos a alegria com momentos alegres. Nós associamos a alegria com episódios alegres. Momentos em que a gente vai sorrir, se divertir, esse é um momento alegre. Momento quando a gente vai chorar, se entristecer, esse é um momento triste, não tem alegria ali. Só que quando a Bíblia fala da alegria, está falando de uma coisa só, abrangente. Uma expressão de alegria. E aí lá no Velho Testamento a gente vai encontrar que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria no Senhor é a nossa força. É o que nos sustenta, nos dá direção, nos mantém num caminho, numa rota. Quando a gente perde a alegria da salvação, a gente se desorienta. Por isso que o salmista vai dizer assim: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Ele estava desorientado, ele havia se perdido. Era a expressão de pecado. O pecado nos tira a alegria. A voz que nós devemos dar atenção é a voz de Jesus. Eu quero que a minha alegria esteja em vocês. As palavras de Jesus, segundo a Bíblia diz, são espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida, disse Jesus. Então essa voz é que nós devemos começar a dar atenção. Mas essa voz estará onde? Estará dentro de nós. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele diz assim: eu enviarei um que será para vocês um consolador. Ele vai estar com vocês. Ele vai dar direção a vocês. Ele vai orientar vocês. Ele vai caminhar com vocês. É a presença do Espírito Santo em nós. E quando nós nos convertemos, o Espírito vem, habita em nós. Ele deve ser a nossa expressão de alegria. Amém? Ele deve ser a nossa compreensão para que a gente possa expressar uma alegria. A alegria que Jesus colocou para nós. Em João 14, o Senhor Jesus diz assim: eu deixo-vos a paz. É a minha paz que eu dou a vocês. Não é a paz que vocês tentam buscar pelo mundo, experimentar aí fora. É a minha paz que eu dou a vocês. Então a primeira coisa que a gente deve buscar dentro da gente para produzir alegria são as palavras de Jesus. Essas palavras que nos trazem segurança. Essas certezas de que Ele está em nós através do seu Espírito Santo e podemos expressar essa alegria aqui. Isso é mais do que uma piada que a gente ouve para rir. Isso é mais do que um programa humorístico que a gente assiste para sorrir. Isso é mais do que um passeio que a gente possa fazer para se alegrar. A alegria é constante. A alegria de Jesus é constante. Mas há outras palavras que você precisa dar atenção para expressar alegria. No livro de Salmos, no capítulo 42, no verso 5, o salmista diz assim: por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. Eu preciso dizer para mim mesmo que eu devo estar alegre. Eu preciso olhar para aquela situação e dizer assim: isso aí não vai me abater. Eu preciso olhar para uma coisa complicada e dizer assim: isso aí não vai me tirar do rumo. Eu preciso ouvir as vozes que vêm de fora e dizer assim: eu não vou dar ouvidos a isso. Eu não quero escutar isso.
Sabe, às vezes as pessoas vêm falando para mim alguma reclamação, alguma coisa, alguma bronca mesmo, porque pastor também toma bronca, sabia? E às vezes as pessoas vêm dar umas broncas e eu penso logo assim, isso não é para mim. Se é para mim, se não é para mim, eu não recebo. Porque se cada palavra dessas que eu ouço eu ficar guardando para mim, eu vou ficar abatido o tempo todo. Meu Deus, não estou agradando, fulano ficou triste comigo, e não sei o que e tal. Eu não posso me deixar abater por uma única palavra, num universo de 200, 300 pessoas, eu não posso ficar abatido por uma palavra que possa até me ofender. Quanto que eu sei que a grande maioria não faz isso. Então eu penso, isso não é para mim. Isso não é comigo. E a gente ouve palavras ruins, palavras desagradáveis, não é verdade? Hein? No seu trabalho, na sua casa. E você simplesmente tem que pensar assim, eu não vou me deixar abater por esse negócio. Mas você tem que falar isso para você. É o que o salmista expressa aqui. Por que você está abatida, minha alma? É como se ele estivesse conversando com ele mesmo. Por que você está abatida hoje? Por que você está triste? Renova a sua alegria. Recomece. Vamos focar em Deus. É como se ele criasse um diálogo entre ele mesmo. É como se ele estivesse olhando no espelho e dizendo assim, por que você está abatida? Por que você está assim? Vamos recomeçar. Vamos louvar ao Senhor. Vamos expressar alegria. Vamos cantar. Vamos buscar na palavra, vamos procurar amigos, vamos conversar, vamos nos alegrar, vamos ainda louvá-lo. Aí eu faço uma segunda pergunta, né? Baseado naquela primeira, o que você faz para produzir alegria? Eu fico pensando, por que é tão difícil permanecer alegres? Por que é tão difícil permanecer na alegria? Porque ficar alegre, você fica um dia, não é? Para quem já foi dada a bebida, sabe que a expressão é essa, né? O sujeito bebe demais, eu falo assim, já está ficando alegre demais, não é? É quando o cara já está muito alto. Hein? Quando já passou do limite, não é isso? Qual o limite, Luiz? Qual o limite? É uma cerveja, 2, 10? Vai depender de cada um, não é isso? Luiz entende do negócio, que ele entendia. Não, ele entende porque fazia, não faz mais. Não é isso? O cara é bom entendido. E não vai voltar mais. Amém? Pois bem, então a gente diz logo, ih, fulano já está alegre, já está alto. Não é isso? Mas e quando a gente começa aqui a pular, a dançar aqui, a bater palma, a cantar mais alto, significa o quê? Que a gente está alto? A gente está passando os limites? Para nós, não. Isso é uma expressão da alegria que está dentro da gente. E que a gente deve dizer sempre para si mesmo. Por que você está abatida hoje? Não fica assim, não. Renova a sua alegria. Rejuvenesça. Começa de novo. Louve ao Senhor. Produza alegria. Expresse alegria. Não fique esperando vir de fora. Vá de dentro para fora. Expresse alegria. Crie motivos e razões. Eu não tenho. Tem. Se for buscar lá no fundo do seu coração, você tem muita gratidão para dar para Deus. Então renove a sua alegria. Não deixe que as coisas de fora te abatam, te derrotem, te joguem para baixo o tempo inteiro. Porque às vezes a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Momentos de tristeza a gente tem, mas momentos de alegria precisam ser de superação. Amém? E eu quero terminar então usando uma outra voz que produz palavras que se esforçam para tirar a sua alegria. São as palavras de Satanás. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim, pois a nossa luta, ela não é contra
seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Jesus alertando Pedro, ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para te peneirar como se faz o trigo. Então Satanás não quer ver você alegre, ele não gosta da sua alegria, ele não quer você alegre em Jesus, ele não quer que você expresse alegria, ele não quer que você simplesmente se sinta bem, ele não quer te ver feliz. Quem acha que vida de rico, essa coisa, é tudo muito bom, muito feliz e tal, não é. A gente sabe das preocupações e das infelicidades. Pessoas são iguais porque pessoas têm as mesmas emoções, os mesmos sentimentos. Há quem diga que dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Não é verdade também. Dinheiro traz momentos de prazer, mas esta alegria, a alegria da salvação, não é encontrada no dinheiro, dos bens. Por isso que Jesus nos orienta a focarmos nas coisas que vêm do alto, não nas da terra, porque as da terra são meramente temporárias, passageiras, e isso não sustenta a nossa alegria. Isso não reforça a nossa alegria. Isso não nos faz momentos de comunhão com Deus. A gente tem momentos de prazer, mas a alegria do Senhor, essa deve ser a nossa força total. Essa alegria em que expressa o louvor a Deus, o nome de Jesus, a graça de Jesus, a bondade de Deus na nossa vida, essa alegria Satanás não quer que você expresse. Essa alegria ele não quer que você expresse. Essa alegria ele não quer que você experimente. Adão e Eva estavam lá muito bem no paraíso. No paraíso. Satanás vem e introduz o mal na mente. Introduz a dúvida na mente, introduz a tentação na mente daquele casal. Eles pecam, desobedecem e perdem a alegria de viverem no paraíso. E esta alegria só é reconquistada quando a gente volta ao nosso relacionamento com o Criador. Aquela alegria rompida lá no Gênesis, ela só é reconquistada quando a gente volta a experimentar a salvação em Jesus. E Satanás quer ver alguém se convertendo? Fala para mim, hein? Satanás quer ver alguém levantando a mão, eu aceito Jesus? Satanás quer ver alguém sendo liberto das drogas, da bebida, da sexualidade, da promiscuidade? Satanás quer ver alguém liberto disso? Não, não quer. Porque o dia que o indivíduo se torna liberto dessas coisas, ele experimenta esta alegria que Jesus disse: eu quero que a minha alegria esteja em vocês. Ah, e tem um detalhe. Jesus acrescenta que ele deseja que a alegria que está em nós seja completa. E aquela alegria que começa com o nosso encontro com Jesus, ela vai terminar na nossa morte, nesta vida, e dar continuidade a uma vida eterna com o Pai. Esta alegria não é passageira. Esta alegria de Jesus é a alegria que a gente experimenta nos momentos bons e nos momentos ruins. É a alegria que a gente experimenta até no momento de morte de alguém muito querido nosso. E eu falo sempre que vida de crente, tudo acaba em culto, até o seu último momento de vida, onde a gente vai cantar, vai louvar a Deus, porque essa é a nossa expressão de alegria. Essa é a nossa firmeza na alegria do Senhor. Diga comigo, a alegria do Senhor é a nossa força. Novamente,
A alegria no Senhor é a nossa força. Amém? Aí eu vou terminar com uma terceira pergunta. Quantos aqui estão de fato alegres? Opa, melhorou. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Vamos expressar de fato esta nossa alegria em louvor, em adoração. Mas o meu desejo, a minha oração é que ao longo da semana você continue expressando alegria, falando de Jesus, vivendo a palavra de Deus, expressando alegria aos seus vizinhos, aos seus amigos e expressando alegria para si mesmo. Por que você está abatido hoje? Não fica assim não, vamos levantar, vamos corrigir, vamos mudar a direção, vamos mudar o foco, tira o foco das notícias ruins, tira os olhos desse celular, dessa internet que só dá notícia ruim. A carne aumentou, o ovo aumentou, o café aumentou, aí você se deixa abater, nada. Vamos lá, vamos continuar comprando café, vamos continuar comprando ovo, vamos, entendeu? Vamos alegrar o coração, chega de notícia ruim, isso a gente já tem de sobra. Posso dar uma notícia boa para vocês se alegrarem? Oh, benção. Domingo passado nós tivemos 2 decisões mais de reconciliação. Eu passei a semana feliz com isso. Não tive problemas? Claro que tive. Mas essa alegria me foi maior. É assim que eu desejo para os irmãos. Alegria, alegria. Como diz o apóstolo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Amém?